Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos nós nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 ao verso 31. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos em especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós nos encontramos, ó Pai, nesse momento diante da Tua Palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz e penetra no mais profundo dos nossos corações. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor fale conosco através dela. Que o Senhor, Deus, possa estar nos despertando, todos os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que essa palavra possa produzir mudança, frutos para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos e confiados no Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao final desse mês de novembro, um mês em que nós estudamos aqui na igreja uma série de mensagens a respeito da nossa identidade em Cristo, resgatando a identidade do cristão. E essa identidade, ela possui várias marcas, várias características daqueles que ouviram e atenderam o chamado do Senhor. E é uma identidade que em si ela traz uma nova realidade. E uma das marcas dessa nova identidade que nós temos é que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de um corpo. O que nós vimos aqui no batismo da Maria Clara e na sua profissão de fé, na profissão de fé do Lucas, é um sinal visível de que esses irmãos são membros desse corpo. A igreja de Cristo, ela é um grande corpo composto por gente de vários lugares, de várias línguas, nações, culturas, idades, e que tem Cristo como seu cabeça. Mas a igreja de Corinto,
nesse texto que nós lemos aqui no início, ela não estava vivendo essa realidade, porque ela estava vivendo com algumas querelas, com algumas divisões, e Paulo mostra isso muito bem desde o capítulo 1, quando alguns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, outros ainda de Cristo, mas esses irmãos não estavam vivendo em unidade. E essa falta de unidade dos irmãos dessa igreja era demonstrada, além dessa preferência de líderes, em outros assuntos. No capítulo 6, por exemplo, Paulo vai falar como eles estavam envergonhando o evangelho, levando assuntos que eram para ser tratados dentro da igreja em tribunais públicos. No capítulo 8, ele vai falar de divisões que vão acontecer a respeito do que se comer e do que não se comer. No capítulo 11, que antecede ao que nós lemos, a respeito da ordem do culto, qual deve ser o traje das mulheres, a decência que deve se ter no culto. Os irmãos que iam tomar a ceia, mas comiam tudo, bebiam tudo e se esqueciam dos outros irmãos que, quando chegavam lá, não tinha nada para comer. E então Paulo entra aqui no capítulo 12, mostrando mais uma vez um assunto que estava causando desunião, desarmonia, divisão no meio dos crentes de Corinto, que era com relação ao uso dos dons espirituais. E esse é um assunto que ainda hoje causa estranheza para muitos, seja por irmãos que usam ou procuram dons para se autopromover, para se sobressair, ou aqueles que dizem que não têm, se acomodam e não usam seus dons. Ambas posturas são pecaminosas e prejudicam não somente a igreja de Cristo, mas prejudica também o próprio membro. E mais uma vez aqui, a exortação que Paulo faz no capítulo 11 é necessária. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo. E quando Paulo usa esse termo, que nós, quando vamos participar da ceia, precisamos discernir o corpo, ele não fala somente ali em relação ao corpo de Cristo, no sentido do pão e do vinho, mas nós precisamos discernir o corpo, entendendo o nosso irmão, entendendo que somos partes uns dos outros. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. Discernindo o corpo de Cristo. E para discernir o corpo de Cristo, nós precisamos compreender algumas coisas. E em primeiro lugar, nós precisamos compreender aqui, à luz do texto, o que é que nos une. O que é que nos une? Os versos 12 e 13 vão falar sobre isso. Nas Escrituras, nós vamos encontrar várias analogias para a igreja. A igreja ela é o Israel de Deus, ela é a noiva de Cristo, ela é um grande exército, ela é uma grande família, ela é um povo. Mas o apóstolo Paulo vai utilizar aqui uma símile maravilhosa, ele vai dizer que a igreja ela é como um corpo. Volte seus olhos para o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Há uma grande exortação de Paulo aqui, àqueles irmãos de Corinto, mas também para nós hoje. No que diz respeito aqui aos dons espirituais, que é o que Paulo inicia falando no verso 12, aqueles irmãos deveriam ter cuidado para manter-se unidos e usar esses dons em benefício da própria igreja, não de si próprio, mas de todos. Porque Deus não nos deu dons para a gente se gloriar, para a gente se promover, mas para abençoarmos uns aos outros, auxiliar uns aos outros, assim como acontece no nosso corpo. E isso não se restringe apenas aos dons, mas a toda a nossa vida cristã, o nosso serviço, a nossa vida, a nossa atenção, a nossa disposição deve ser para o outro, para o corpo. Interessante que o termo corpo ele é utilizado para referir-se a um grupo de pessoas ou associação, né? A gente tem um corpo de docentes, um corpo de jurados, um corpo governante, mas aqui os cristãos assumem uma posição maravilhosa. Nós somos o corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo. E veja que profundidade, porque Paulo aqui não diz, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Paulo diz,
assim também com respeito a Cristo. E isso é maravilhoso, porque o que Paulo tem em mente aqui é que Jesus Cristo se manifesta hoje ao mundo pelo Espírito Santo através de nós, através da sua igreja, através do seu corpo. Veja que maravilha e grande responsabilidade nós temos. E isso vai acontecer porque existe uma união entre nós e Cristo, entre Cristo e o seu povo. Essa é a famosa doutrina da união mística com Cristo. Berkoff vai definir essa união como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que Ele é a fonte da vida e da força do seu povo, de sua bendição e salvação. Nessa união com Cristo, Cristo permanece em nós e nós permanecemos nele. Somos um em Cristo Jesus. E Calvino vai descrever então que o que Paulo traz aqui, a necessidade que Cristo não deseja apenas que nós saibamos discernir quem Ele é, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador, mas Ele deseja que a gente discirna também, tenha discernimento a respeito do meu irmão, de que meu irmão tem importância, de que meu irmão tem valor, de que eu devo viver para amá-lo, para respeitá-lo, para cuidar dele, porque ele tem valor em Cristo Jesus. Essa é a oração de Jesus, lá em João capítulo 17, Pai, assim como eu e você somos um, que eles também sejam um. Que o povo, que nós, igreja, sejamos um, assim como Deus Pai e Deus Filho são um. Mas o que é que nos une a Cristo? O que é que nos possibilita aqui, mantém essa união entre nós e Cristo, entre nós, cada um de nós aqui na igreja? E o verso 13 vai dizer, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Embora a água do batismo aqui não tenha o poder para limpar, para purificar, pode mergulhar, pode botar só um pouquinho, ela não tem esse poder, mas ela simboliza a nossa união com Cristo e a nossa união um com o outro. Nós somos um corpo. Nós somos um em Cristo Jesus, mediante a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos regenerou, Ele nos convenceu do pecado, Ele nos enxertou no corpo de Cristo. Nós somos um. Ser batizado pelo Espírito Santo implica em ser parte do corpo de Cristo. E essa é uma experiência tão maravilhosa, tão grandiosa, tão poderosa, que rompe qualquer diferença, qualquer barreira. Seja grego, judeu, negro, branco, pobre, rico, homem, mulher, aqueles que recebem o Espírito Santo são um em Cristo Jesus. E através desse Espírito, nós fomos dados a beber desse único Espírito. E essa afirmação aqui, ela é fundamental, porque o que Paulo traz aqui é que à medida que nós bebemos desse Espírito, ou seja, à medida que somos cheios do Espírito Santo, mais unidos nós nos tornamos com Cristo e mais unidos nos tornamos uns com os outros. Isso acontece porque, em última análise, quanto mais próximo eu estou de Cristo, quanto mais próximo eu estou do meu Deus, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, consequentemente, mais comunhão eu tenho com meu irmão. Mais disposição em amar, em servir ao meu irmão eu vou ter. Se eu tenho um relacionamento saudável com Deus, consequentemente eu tenho a capacidade de ter relacionamento saudável com o meu próximo. Discernir o corpo de Cristo, meus irmãos, é compreender que nós somos um só corpo, mediante o Espírito Santo de Deus. É compreender que nós precisamos buscar a presença do Senhor, buscar ser cheio do Espírito Santo, para desfrutar cada vez mais dessa união maravilhosa com o nosso Cristo, o nosso cabeça, mas também de uns com os outros.
Mas para discernirmos o corpo de Cristo, nós precisamos também compreender que somos de Cristo e somos uns dos outros. Os versos 14 ao 27 vai nos mostrar isso. É interessante que no contexto de Paulo, quando Roma se tornou uma república, houve uma grande revolta entre a classe dos plebeus e os patrícios. Os patrícios governavam Roma, tinham a maioria dos magistrados no Senado, os cônsules. E os plebeus se revoltaram porque não tinham voz. E então eles escolheram Menênio de Agripa para tentar mediar esse conflito, essa revolta entre plebeus e patrícios. E Menênio de Agripa, para tentar contornar essa situação, ele propôs uma fábula para os plebeus. E ele falou assim, olha, imagine que você tem um corpo. E o corpo começou a achar que o estômago estava se aproveitando dos outros membros do corpo. Então, os outros membros, com inveja, se revoltaram e falaram, vamos parar de nutrir o estômago. Acontece que, daí a pouco, o estômago ficou fraco, mas também o restante do corpo começou a definhar, porque não tinha como passar os nutrientes para o restante do corpo. Aqui na história, o estômago representava os patrícios. O restante do corpo, os plebeus. Paulo, ele foi influenciado por essa fábula, mas quando ele conta a história do corpo, quando ele faz essa elucidação do corpo, ele não tinha em mente que o estômago é mais importante do que outra parte do corpo. Ele também não tinha nenhuma intenção política com isso. Nada tem a ver com supervalorizar, mas o que Paulo mostra nessa ilustração é que cada membro deve entender que ele é importante e deve estar contente com a sua função e a sua posição dentro do corpo de Cristo, porque como ele nos mostra no verso 18, Deus dispôs os membros no corpo como lhe aprouve. Deus deu a você uma função, um dom, um talento, um ministério que você deve utilizar para a glória de Deus e para o benefício do corpo de Cristo. Paulo nos mostra aqui que essa variedade de membros que o corpo de Cristo possui não pode ser independente um do outro. Os membros do corpo não devem nutrir um sentimento de que são mais importantes do que o outro. Assim também eles não devem pensar que são inferiores, eu não sirvo para nada, eu não sou do corpo. Tanto a atitude de ser independente ou achar que é independente, quanto a atitude também de inferioridade ou negar a sua posição no corpo, traz prejuízo, vai trazer atrofia, vai trazer paralisia, prejuízo, doença para o corpo. Se juntos nós somos corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. Não apenas para garantir a saúde do corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros, não apenas para garantir a saúde do corpo todo, mas nós precisamos também para permitir que cada indivíduo possa atuar com o seu potencial para o qual ele foi designado pelo próprio Deus. Eu acho muito pertinente a ilustração que Peter Wagner ele usa para mostrar isso. Imagine que você está caminhando com muita fome. E você vê um pé de manga rosa, bonita, suculenta. Seus olhos veem aquela manga, mas só olhar não adianta. Você precisa pegar aquela manga. Mas pegar também não adianta. Você precisa colocar na sua boca. O dente vai mastigar, a língua vai fazer o movimento, o esôfago vai mandar lá para o estômago que vai triturar e o corpo vai ser nutrido. Toda uma máquina funcionando para que o corpo seja satisfeito e a fome saciada. Assim é a igreja de Cristo. Todos têm importância, todos têm alguma função. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos nós temos uma funcionalidade, nós precisamos todos nos mover, agir, viver de tal forma que a gente vai beneficiar a funcionalidade desse corpo. Nós somos muitos membros, mas somos um só corpo. Um corpo formado somente por olhos e orelhas não seria um corpo. Cada membro é único,
distinto, insubstituível. Essa é a beleza da igreja. Porque Deus não pegou você e colocou numa forminha, você tem que ser assim, todo mundo tem que ser assim, não. Mas Ele pega cada um de nós com as suas características, com os seus dons, pessoas que cantam de forma belíssima, pessoas que sabem fazer arte, pessoas que sabem fazer música, pessoas que sabem servir com crianças, pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem ouvir, pessoas que sabem aconselhar. Vários membros com funções diferentes, mas que fazem o corpo funcionar de forma bela, de forma maravilhosa para a glória do nosso Deus. Não existe uma tarefa menos importante, uma tarefa dispensável dentro do corpo de Cristo. Todos os membros, todos os servos de Deus são necessários para que haja um equilíbrio saudável nesse corpo. E é interessante que essa unidade só existe porque existe uma variedade. Sem variedade, sem diversidade na igreja, não haveria unidade. E porque somos vários, nós formamos um só corpo em Cristo Jesus, conectados, interligados pelo sangue de Cristo, pelo mesmo Espírito, para vivermos juntos para a glória do nosso Deus. E isso é importante porque os membros conectados, os membros juntos, nós temos o papel de cuidar uns dos outros. De tal maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Paulo diz aqui que nós precisamos aprender a ter empatia. Aprender a se compadecer com a dor do outro. A se importar com a dor do outro, a se alegrar com os irmãos que nós recebemos, se alegrar com a vitória dos membros do corpo. Devemos chorar, devemos nos entristecer quando o irmão chorar, quando o irmão estiver triste, mas também devemos celebrar e comemorar quando o irmão se regozijar. E aqui para nós existe um grande desafio. Porque, meus irmãos, se a gente conhece suficientemente bem os nossos irmãos, ou nós vamos nos alegrar, ou nós vamos nos entristecer. E aqui eu não quero nem falar da Igreja de Cristo em Vitória, porque mesmo a nossa cidade não sendo tão grande, já seria improvável conhecer todos os membros do corpo de Cristo aqui da nossa cidade. Mas imagine na IPJC, imagine aqui na nossa igreja, ou você que é de outra igreja, imagine na sua igreja, no seu contexto. Será que você e eu temos conhecimento de irmãos que tiveram motivos para chorar, para se entristecer e se alegrar durante essa semana? Será que nós conhecemos a realidade dos membros do corpo da nossa igreja, que compõem o corpo maior da Igreja de Cristo espalhado por toda a terra? Discernir o corpo de Cristo, meus irmãos, passa por compreender que nós somos parte uns dos outros. E se meu irmão está triste, se meu irmão está precisando de consolo, se ele está precisando de alguém para ouvir, para aconselhar, eu, como parte desse corpo, eu preciso ajudar o meu irmão. Se ele está alegre, eu preciso me alegrar com ele, não ficar com inveja. Não desejar o mal para o meu irmão, porque nós somos vários, mas um só corpo. Precisamos estar ligados no mesmo propósito. Mas discernir o corpo de Cristo passa, em último lugar aqui, a compreender que nós não somos completos em nós mesmos e que nós precisamos uns dos outros. Volte seus olhos para os versos 28 ao 30. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Todos os membros da igreja possuem algum dom. Alguns possuem até mais de um.
Mas nenhum membro da igreja, nenhum membro de corpo de Cristo não possui dom. Deus nos dotou com habilidades, com dons e talentos para servi-lo. E aqui eu não quero entrar na discussão de se esses dons existem hoje ainda ou não, que não é o caso. Mas todos nós somos dotados de dons, de talentos, de habilidades que o Senhor nos concede e que nós podemos desenvolver. E aqui não para nós mesmos, mas para o benefício do corpo, para a glória de Deus. E Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Paulo faz aqui uma saraivada de perguntas retóricas e para todas elas nós precisamos responder: não. Ninguém possui todos os dons. Não é todo mundo que tem o dom de pregar, assim como não é também todo mundo que tem o dom de cantar, de ministrar. E isso acontece, meus irmãos, porque não existe ninguém autossuficiente no corpo de Cristo. Você pode até ter mais de um dom, mas você não tem todos. Sabe o que isso significa? Que você precisa do irmão que possui aquele dom que você não tem. Que você não é suficiente. Você precisa de gente que ensine porque você não sabe ensinar. Você precisa de gente que tem a habilidade de servir porque você não tem esse dom do serviço. Você precisa de gente que tem o dom da profecia para pregar a palavra de Deus porque você não sabe, não tem habilidade para pregar. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ministrar com os nossos dons uns para os outros. E diante dessa realidade, Paulo então mostra como esses irmãos deveriam se comportar. Eles deveriam se preocupar uns com os outros. E ele diz no verso 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo aqui está incentivando, exortando os irmãos da igreja de Corinto a valorizarem ou a lutarem, sobretudo, pelos dons que possuem mais eficácia para a edificação. Um dos motivos para a divisão que estava acontecendo, para o mau entendimento que aqueles irmãos tinham a respeito dos dons, é que muitos estavam procurando o dom de línguas. Achavam aquele dom maravilhoso. E muita gente buscava e falava, mas tinha pouca edificação. Negligenciavam o ensino, negligenciavam a profecia, buscavam esses dons para ostentar, para autopromoção. O apóstolo aqui não está dirigindo falando, olha, sejam mestres, sejam apóstolos, sejam profetas. Mas ele está dizendo, olha, se vocês querem procurar um dom, procure aquele que você vai abençoar o seu irmão. Procure aquele que vai abençoar a necessidade que a sua igreja, que o seu irmão está passando. Não procure dons para aparecer. Procure dons para servir melhor a quem está precisando. Procure com zelo os melhores dons. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos refletir e praticar acerca de algumas coisas. Porque só há uma maneira de fazer parte desse corpo maravilhoso. Só há um caminho de fazer parte do corpo de Cristo, que é através do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo, sua obra redentora aplicada em nós através do Espírito Santo de Deus. É através dele que nós somos enxertados nesse corpo. É uma operação sobrenatural, espiritual. Isso não é forçado. E como nós vimos, desse mesmo Espírito foi nos dado de beber a todos nós, o que somos parte desse corpo. Nós falamos tanto de comunhão,
Buscamos tanto comunhão, unidade, mas a gente só pode desfrutar de comunhão plena, de unidade no meio do povo de Deus, quando nós temos comunhão com o nosso Pai, que nos fez seus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, tanto mais manifestaremos esse amor em cuidado, em amor, em serviço, em dedicação uns para com os outros. Gosto muito da ilustração do triângulo. Quando Deus está no centro, em cima, eu e meu irmão do lado. Quanto mais distante eu estiver de Deus, mais distante eu vou estar do meu irmão. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, quanto mais próximo meu irmão estiver de Deus, mais próximos estaremos uns dos outros. É o amor de Deus que nos une. E isso é interligado. Eu não posso manter comunhão com meu irmão se eu não tenho comunhão com Deus. Eu não posso manter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. Precisamos buscar em Deus. Precisamos beber cada vez mais desse Espírito que nos foi dado. E quando nós fazemos parte desse corpo, o entendimento é que nós não estamos sós, mas existem muitos outros, como eu, como você, que têm falhas, que têm necessidades, que têm dificuldades, que têm limitações, mas também existem muitos, como eu e você, que têm virtudes, que têm dons, que têm talentos, que têm habilidades e que quando se juntam, se completam e formam a unidade maravilhosa do corpo de Cristo. Um ministrando ao outro, um precisando do outro, e o corpo unido, e o corpo junto, caminhando sobre o único cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. E aqui a tese dos desigrejados cai por terra, porque você não é igreja sozinho, você não é corpo de Cristo sozinho, você é um membro do corpo de Cristo, você faz parte da igreja, você precisa do outro, você precisa congregar. Você precisa de comunhão com Deus, mas também com seu irmão. E quando nós não vivemos essa vida de serviço na igreja, de entrega para o corpo, ou nós estamos doentes, com uma visão distorcida. Entenda, quando isso acontece, você está prejudicando aqueles que estão à sua volta, mas está prejudicando você mesmo. Porque o texto diz que quando um sofre, todos sofrem juntos. Se você não vive isso, ou se você ainda não entendeu isso, você está doente. Ou você ainda não é membro desse corpo. Se você não entendeu que a sua realidade de cristão é serviço, uns para os outros, em prol do corpo de Cristo, se você acha que isso não tem a ver com você, é um alerta. É muito provável que você ainda nem faça parte desse corpo. E pode ser que você esteja na igreja há muito tempo, tem até algum cargo. Mas eu gosto muito de um trocadilho que um amigo meu faz. Se eu não servo, eu não sirvo. Se eu não servo, eu não sirvo. Somos criados para ser membros do corpo de Cristo e abençoar uns aos outros, servir uns aos outros e ao corpo de Cristo. Mas pastor, eu sou do corpo, mas eu ainda não encontrei lugar para servir na igreja, eu não sei meu dom, não sei meu talento, eu não sei minha habilidade, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso servir aos meus irmãos? E a palavra do Senhor diz, procurai com zelo os melhores dons, procurai aquilo que você tem visto que vai ser proveitoso, aquilo que a igreja está necessitando. E aqui eu poderia falar com você várias áreas da igreja que nós estamos precisando de gente para ajudar, gente para servir. E é muito triste uma igreja como nossa, que tem tantos membros, menos da metade da igreja está envolvida em serviço direto na igreja. Menos da metade da igreja se envolve em liderança, em pequeno grupo, em algum ministério. Estão apenas bebendo, mas não estão servindo, nutrindo o restante do corpo.
Nós temos aqui na igreja uma ONG que tem um trabalho maravilhoso, embora ela não seja diretamente vinculada à igreja, mas é um ministério dessa igreja, que é a JCV. Com todos os problemas que nós tivemos de pandemia, mas nós estamos aí ameaçados de fechar, porque falta gente para servir. Onde está você, membro do corpo de Cristo? E aqui eu não falo para os irmãos que já são engajados, eu falo para você que está e não está engajado em nada. Onde está você no corpo de Cristo? Se você é membro do corpo de Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa servir. Você precisa atuar. Você precisa se engajar. Porque você ou está doente, e fazendo o corpo, a igreja, ficar doente, ou você nem parte desse corpo faz. E só há uma esperança para isso, Jesus Cristo. Se arrependa, se renda a Ele, que Ele vai colocar no seu coração, sim, eu tenho certeza, o desejo e a disposição de servir. Nós somos corpo de Cristo. Que a gente possa viver de tal forma para glorificar a Deus, como membro desse corpo. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos habilite para sermos cheios dEle, transbordando do amor dEle através desse corpo, através da sua graça, da sua misericórdia em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.